Olá, pessoal. Dando sequência aí à nossa parte de módulos e funções, que nós mesmos podemos escrever com Portugal, vamos seguir aí do ponto onde a gente tinha interrompido. Então, vamos falar da execução e chamadas aí dos módulos. A chamada ou ativação de um módulo vai representar a execução das ações contidas lá e, em seguida, que executou as instruções que estão lá dentro do módulo, ele vai retornar para a instrução seguinte, ao ponto em que foi chamado, né? E pode ser que essa função foi chamada lá no módulo principal, ou mesmo em outros módulos. Ele vai retornar logo após a chamada. Não existe ordem para a definição dos módulos. Na hora que você codifica, você pode botar em qualquer ordem. Quem determina a execução de um módulo é a chamada. Então, a hora em que eu vou chamar o módulo A, o módulo B, eu posso chamar o módulo A de novo, então a ordem é de acordo com a chamada que é feita no programa principal ou num outro módulo que chamou, né? Esse módulo principal, que é a função início, ele vai ser sempre o primeiro a ser chamado, quando um programa é executado, né? Os outros são ativados, são executados, toda vez que eles forem chamados pelo nome. E a chamada de um módulo deve respeitar a definição em termos de parâmetros, o nome do módulo e assim por diante. Note que aqui, ó, as chamadas da função soma-vetor, passando dois parâmetros e atribuindo o valor do retorno, para soma A e soma B. Então, ó, eu tenho aqui a chamada do módulo de leitura do vetor A, leitura do vetor B, e aí eu tenho soma A, recebe, né, o retorno da chamada daquela função soma-vetor, cujo parâmetro é o array A e a dimensão N. Então, ele vai fazer isso daqui, a hora que ele retorna essa soma, veja que a variável soma aqui, ó, ela está definida dentro do módulo inteiro soma. E aí eu estou retornando esse valor. Então, não precisa ser o mesmo nome, né, que eu estou usando lá. Aqui, por exemplo, é soma A que vai receber o conteúdo de soma. A partir das informações desse vetor aqui, de acordo com essa dimensão, eu vou fazer uma rotina, vou usar essa variável auxiliar que está aqui dentro da função soma-vetor, e aí eu vou retornar o conteúdo dessa variável aqui. Na hora que eu retorno o conteúdo, então aquele valor que tinha dentro do soma A vem aqui, dentro do soma, né, da função, vem aqui para essa variável soma A. Da mesma forma, quando eu faço a chamada aqui do soma-vetor passando o array B, eu vou retornar aquela soma exatamente aqui na variável soma B. As chamadas em prime vetor, passando dois parâmetros, não tem atribuição porque a função não retorna nada. Então, simplesmente eu tenho aqui o nome do módulo em prime vetor, e aí, a hora que ele encontra na sequência, né, ele vai escrever esse título e depois vai fazer os procedimentos que estão dentro dessa função imprime vetor. Os procedimentos aqui é escrever os valores do vetor. Com relação à execução de um módulo, qualquer função pode chamar outra função. E aí, inclusive, um módulo pode chamar a ele próprio. Isso é um conceito de recursividade. Está fora aqui, por enquanto, do escopo da nossa disciplina, mas é possível você executar. Por exemplo, o fatorial é uma das funções muito usada como exemplo dessa parte de recursividade, né? Você chama fatorial dele mesmo, né? E N vezes até conseguir o resultado final. Mas isso é para ver em outra disciplina ou em outra atividade com essa recursividade. O exemplo que a gente tem aqui, um programa para exibir o peso ideal de uma pessoa.
utilizando a fórmula. Se for masculino, é essa fórmula aqui, se for feminino, essa outra. Então, a gente já viu exemplos desse tipo de cálculo, né? A entrada e saída pode ser feita no programa principal, na função início. Agora, o cálculo do peso vai ser feito numa função separada, que é para ser desenvolvida e ser chamada de dentro do programa principal. Muito bem. A saída vai ser o peso ideal. A entrada vai ser o quê? Sexo e altura, essas duas informações. Aqui a gente pode ver, então, ó, a entrada e a saída pode ser feita no módulo principal, que é essa função início. No entanto, o cálculo vai ser feito numa função específica. Aqui eu tenho a função início, a definição dessas variáveis, sexo, altura, peso ideal, a entrada de dados. Leia sexo, leia altura. E aqui ele vai chamar a função, ó, chamar a função que calcula o peso ideal. Escreva, peso ideal é aquele valor ali. Então, nesse ponto aqui, vai ser chamado a função para calcular o peso ideal. Como que seria essa função? A entrada e saída pode ser feita no modo principal, então vamos ter que fazer essa função, a gente tem que dar um nome para ela, nome da função, eu tenho que definir os tipos, os parâmetros, né? Dar nome para eles e definir o tipo, se tem parâmetro, e tem que definir o tipo do retorno, se necessário. Nesse caso aqui, ele vai retornar. Então, definir o nome da função, vamos assumir aqui que ela vai ser chamada de função calcula peso ideal. Definir os parâmetros, tipo e nome, se necessário. Essa função ela tem que receber a informação do sexo e a informação de altura. Eles foram lidos lá na função início, né? Eu tenho que definir o tipo do retorno. No caso, ela vai retornar o peso ideal. O peso ideal eu vou calcular de maneira a ser um valor do tipo real. Então, ficaria assim, ó, a função vai retornar alguma coisa do tipo real, é isso que está colocado aqui, o tipo do retorno, o nome da função, calcula peso ideal, e os dois parâmetros. Um deles é sexo e o outro é altura. E na hora que eu estou definindo o parâmetro, eu digo qual que é o tipo. Se é inteiro, se é caractere, se é real. Então, simplesmente, eu estou dando um nome aqui para esse parâmetro e estou dizendo qual que é o tipo. Esses parâmetros aqui, esse nome, é uma variável que vai ser usada aqui internamente dentro da função calcula peso ideal. Então, vamos lá. Função calcula peso ideal, vai retornar alguma coisa do tipo real, recebe dois parâmetros, caractere e real, altura. Aí tem aqui uma variável interna, chamada peso ID, que está definida aqui dentro dessa função, e ele testa se o sexo for igual a M, o peso ID é essa fórmula aqui. Se não, o peso ID é essa outra fórmula aqui. E ele retorna esse peso ID. Então, veja que eu tinha aqui dito qual que era o tipo do retorno, aí essa variável que é real, eu vou retornar ela nessa instrução aqui. A hora que eu fizer a chamada, é exatamente correspondendo, né, aquele tipo real ali, com essa variável que está retornando. A chamada da função fica alguma coisa assim. No meu programa início, né, tenho ali a digitação do sexo, da altura, e eu tenho uma variável aqui chamada peso ideal. Ela é real também, porque o que vai retornar aqui é um valor do tipo real. Então, peso ideal recebe, calcula peso ideal com dois parâmetros, sexo e altura. A chamada da função, ela aparece aqui, e como ela retorna um valor, ela fica à direita aqui do sinal de igual. E aí, escreve, o peso ideal é esse valor que retornou aqui. E a minha função está aqui, ó. Então, na hora que ele vem executando as instruções, faz o leia da altura, na hora que encontra essa instrução aqui, peso ideal igual calcula peso ideal, opa, ele vai executar tudo isso daqui, com esses valores de parâmetros, sexo e altura, e aí
aqui internamente, ó, ele vai fazer esse procedimento aqui. Coincidentemente, o programa principal aqui usou uma variável chamada sexo e uma variável chamada altura. E ele passou aqui sexo e altura. Na função, ele está usando também os mesmos nomes, sexo e altura. Poderia ser aqui S e ALT, por exemplo. E aí você trabalhava aqui com esses valores que estão definidos nos parâmetros. Mas pode ser igual também, são variáveis que estão nessa função e aqui são variáveis que estão na função calcula o peso ideal. Muito bem. Essas variáveis aqui pertencem ao nosso programa principal, o nosso início, né? O valor retornado é armazenado em peso ideal. Isso aí a gente já tinha visto, né? E quando ele encontra esse retorno aqui, ele retorna para o ponto de chamada, né? Essas variáveis aqui, a gente diz que são variáveis locais e elas estão dentro desse escopo aqui da nossa função calcula peso ideal. Então, peso ID é uma coisa interna só dessa nossa função aqui. Vamos ver um outro problema. Mostrando aquele esquema de variáveis que estão no programa principal, que é o início, né? E aqui uma outra função. Então, para a gente entender, ó, eu tenho o A valendo 10, o B valendo 10 e o C igual a 0. Se eu olhasse uma posição de memória dessas variáveis, isso aqui estaria na posição 100, com o valor 10, isso aqui estaria na posição 200, com o valor 20, e o C estaria aqui na posição 300, com o valor 0. Aí, ele faz o C receber o processamento dessa função segredo, que trabalha com o valor A e o B. Então, eu estou passando o valor 10 aqui e o valor 20 no B. E aí ele escreve o A, o B e o C. Lá na função, ele recebe um inteiro A e um inteiro B, e aí ele trabalha aqui com a variável Y. O A, que tem aqui dentro da função, ele está na posição 600 da memória. O B está na posição 650. Então, se eu fizer aqui y igual a A, esse y aqui, ele vai receber o 10. O A igual a B, ele vai receber o 20. E o B igual a y, ele vai receber aquele 10 que tinha aqui. Quando eu retornar o y aqui, ele vai retornar 10. Então, é isso que tem no conteúdo. São coisas diferentes, tá? Então, o meu C aqui, que tinha o valor 0, né? Na hora que eu escrever ele aqui, o que vai acontecer? Ele está retornando esse valor aqui do Y para ser colocado no C. Então, é assim que a coisa vai ficar. São variáveis diferentes porque a gente diz que eu estou passando aqui por conteúdo. Então, passar por valor. São posições diferentes. Aqui eu tenho o A na posição 100, o B na posição 200 e o C na posição 300. Nesse caso aqui, o meu A, ele está na posição 600, porque é o A da função inteira, esse que está definido aqui é da função segredo. O B está na posição 650 e o Y está nessa posição aqui. Então, se eu faço a troca do A com o B aqui, eu vou ter no Y exatamente o valor 10. E aí, quando eu retorno aqui, eu retorno o valor 10. Muito bem. Um bloco, ele é delimitado por um par de chaves. E um bloco, ele vai definir o escopo das variáveis. Então, a variável, ela só existe dentro do bloco onde ela foi declarada. A gente chama de escopo local a variável que existe somente naquele módulo, só naquele bloco em que ela foi declarada. Isso é uma variável local.
Quando a execução desse módulo é finalizada, essa variável é liberada da memória e os valores são perdidos. Então, terminou a chamada de uma função, o que tinha lá internamente é perdido, tá? Caso os valores devam sair da função antes de ser perdido, eles têm que ser retornados, por isso que tem o retorno, né? Quando você retorna uma variável para poder aproveitar aquilo que estava lá dentro daquela função. Existe um conceito de escopo global. Tem o escopo local de cada uma das funções e tem um escopo global. Escopo global são variáveis que podem ser utilizadas nos módulos em que foram declaradas e também nos módulos internos aos módulos que foram declaradas. Essa é a ideia do escopo global. A ideia é evitar a utilização, elas ocupam mais espaço de memória, porque fica o tempo todo disponível, e a ideia é trabalhar com as variáveis locais. Muito bem, vamos falar de parâmetros. Eu posso ter uma passagem de parâmetro por valor, e esta é a forma comum, né? Ocorre a passagem do valor, o conteúdo, para a variável correspondente na função, de acordo com a posição. O primeiro valor é passado para a primeira variável, o segundo valor é passado para a segunda, e assim por diante. Esse é o conceito da passagem de parâmetro por valor. Então, veja que nessa chamada aqui, ó, eu estou passando o A e o B. Então, é o valor de A que está passando para cá, para a variável da função segredo, e aqui o valor de B, ó, que está sendo passado para essa outra posição de memória. Tá? E aí, ele faz aquela execução, e aí a gente tem o quê? O valor 10 que tinha aqui nesse retorno Y, vai retornar lá para aquela posição C. Então, eu vou ter lá o valor correspondente. Eu passo o valor para cá, deste módulo início para esse segredo, passo esse valor do início para o segredo, e eu retorno depois, aqui, ó, retorno o Y, que retorna para o C, porque o C está aqui recebendo o retorno dessa chamada, tá? É assim que funciona. Caso haja alteração no parâmetro correspondente dentro da função, essas mudanças são perdidas, a não ser que os valores sejam retornados. Isso é, então, a passagem de parâmetro padrão, que é passar por valor. Existe uma segunda alternativa, que é passar por referência. No valor, eu estou mandando o conteúdo. Na referência, eu estou passando o endereço da variável. Tá? Então, olha só. Ocorre a passagem do endereço da variável e não apenas o conteúdo. E aí é criada uma conexão, né, nessas variáveis correspondentes. Caso haja alteração no parâmetro correspondente dentro da função, essas mudanças alteram a variável passada por parâmetro. Então, tenho essa característica aqui, de poder fazer uma passagem de parâmetro por referência. Vamos ver um exemplo aqui. Então, ó, nesse mesmo caso, eu tenho aqui uma função que faz a troca. E olha só, eu coloquei agora um e-comercial aqui na frente da variável, e-comercial A, e-comercial B. Significa que eu não estou mais passando o valor para essa variável A e o valor para essa variável B. Eu estou passando o endereço de A na chamada do programa principal e o endereço de B. Então, ó, este A e B aqui, no nossa função início, eles estão no endereço 100 e no endereço 200. Certo? Aqui eu não estou também fazendo aquele retornar alguma coisa. Eu simplesmente estou passando o endereço de A e de B. Então, eu estou passando esse endereço aqui de A e de B. Automaticamente, na hora em que eu executo o troca,
eu vou estar enxergando essa posição de memória com o valor 10, e vou estar enxergando essa posição de memória com o valor 20, é a parte vermelha que está aqui, isso é o valor inicial. Eu recebi o endereço do A e o endereço do B. Aí eu vou fazer uma troca, ó. Eu faço AUX igual a A recebe B, B recebe o AUX. Eu faço a troca aqui entre o A e o B que eu recebi aqui nesses parâmetros. Só que esse A e B aqui que eu recebi, eles são exatamente a mesma posição de memória lá de quem chamou. Então, essa troca que eu faço aqui, ó, na função entre o A e o B, ela se reflete lá em cima. Aí, o meu A passou a ter 20 agora e o B 10 lá no meu programa principal. Então, essa é a diferença, né, de parâmetro por referência. Se eu estou passando por conteúdo, eu simplesmente copio o valor do meu programa principal na hora da chamada da função e esse valor copiado vai ser tratado lá na função. Agora, se eu passo por endereço e botando o e-comercial na frente da variável, significa que eu estou passando por endereço, né? Então, quando eu estou trabalhando com endereço, aí isso se reflete na variável que foi chamado aqui, ó, esse endereço de A e endereço de B. Aí ele vai, tudo que alterar aqui no A e no B, se refletir lá naquela variável da função início, que foi quem chamou essa função troca. No Portugal Studio, então, a passagem de parâmetro por referência é feita colocando um e-comercial antes do nome da variável. Então, é só seguir essa forma aqui. Quando eu especifico e-comercial na frente, eu estou dizendo que isso daqui é um endereço. E aí, na hora de chamar, eu estou passando o endereço daqueles parâmetros que estão sendo usados na chamada, tá? Aqui tem, ó, uma função inteiro e-comercial vet, e nesse caso aqui, o primeiro parâmetro usa e-comercial, o vetor é modificado dentro da função, e essa modificação tem que ser refletida na função. Então, ele vai estar colocando lá esse valor, alterando diretamente na função que chamou com esse parâmetro. Na função imprime vetor, a passagem é feita por valor, porque ele simplesmente está recebendo essa informação e escrevendo ali, não está modificando nada no programa principal. Algumas coisas para recordar. É obrigatório sempre existir um módulo principal. Esse módulo principal é criado automaticamente ali no Portugal, né? É a nossa função início. E para criar os outros módulos, a gente tem que ver qual que é o objetivo dessa função, desse módulo, dar um nome para ele, ver qual é o número e qual é o tipo de parâmetro e ver se tem valor de retorno. Então, isso aqui são coisas para você ter antes de começar a codificar o seu módulo, ok? Um bloco é sempre delimitado por chaves, abrir chaves, fechar chaves. Uma variável que é declarada dentro de um módulo, ela é chamada de variável local. Ela existe apenas dentro desse módulo. Um módulo fica na memória durante a sua execução, sendo destruído quando a última instrução foi executada, após um retorno, por exemplo. E uma variável criada fora de qualquer módulo é chamada de variável global. E essa variável global, ela existe, então ela pode ser visível dentro de qualquer módulo para ser usada eventualmente. A gente não está trabalhando com variável global. Ok, com isso a gente encerra essa parte, tem alguns exercícios, vamos dar uma olhada aqui então. Essa primeira função que aparece aqui, valida inteiro, ela tem a finalidade de solicitar um número inteiro e validar de forma que o mesmo esteja dentro do intervalo, né? Os limites são passados por parâmetro. Então, vamos ver uma função principal que vai fazer a chamada, por exemplo, valida inteiro entre 0 e 100, para aceitar valores entre 0 e 100, e valida inteiro entre menos 50 e mais 50. A comunicação dos valores entre a função e o meio externo é passagem de parâmetro e não por variável global, são esses parâmetros aqui. Então, aqui está a minha função início, né?
ela teria aí, por exemplo, essas variáveis, num e num2, e o num aqui valida inteiro entre 0 e 100. O num2 é entre menos 50 e 50. Então, o que é feito aqui quando eu tenho a chamada do valida inteiro? O parâmetro aqui, pode ser uma variável ou pode ser um valor como está sendo colocado aqui, um valor direto no parâmetro, né? A função, ela retorna um inteiro, né, do tipo inteiro, o que é retorno. Ela recebe um parâmetro que é chamado aqui como inferior e outro como superior. Então, no inferior aqui vai corresponder ao 0. No superior aqui, nessa chamada, vai corresponder ao 100. Ela tem um valor aqui inteiro num, e ele vai fazer o quê? Digite um número entre esse limite inferior e esse superior, leia esse num. Enquanto esse num aqui for menor que o inferior ou maior que o superior, ele dá uma mensagem de erro, porque tem que estar dentro daquele limite ali, e volta a ler. A hora que for digitado um valor correto dentro desses limites, aí ele vai sair fora aqui e vai fazer retorna esse valor aqui. Então, essa rotina, ela está fazendo uma validação para receber entrada de dados com valores entre 0 e 100. É isso que teria aí nessa função. Um outro exemplo, uma função que recebe um vetor e o tamanho desse vetor e retorna a posição do maior elemento. Essa é bom para a gente fazer depois lá com aquele sorteio, colocando valores aleatórios, né? Vamos ver como é que poderia ser feito aqui. Aqui, a minha função início, né? Ela vai lá ter o preenchimento das informações do vetor, e aí vai fazer aqui só está codificado a função posição maior. Então, veja, esta função está recebendo um vetor e está recebendo o tamanho. E aí, ele verifica da seguinte forma: tem variáveis daqui do escopo da nossa função posição maior, que é essa variável maior, pos e ind. Ele faz inicialmente maior igual à primeira posição, que é vet de 0, é a primeira posição. Ele inicializa essa posição como sendo a primeira, maior, está na primeira posição. E aí aqui ele faz um para. Variando, então, a primeira posição, ele já salvou aqui, por isso que ele começa em 1. Para o ind igual a 1, enquanto o ind for menor que o tamanho, ind mais, ele testa. Se este maior aqui for maior que o vetor de i, ele recebe o maior e recebe a posição. Então, com isso, ele vai ter ali exatamente a posição do maior, né? Retorna posição. Aqui está invertido. Se o vet de ind for maior que o maior, é o maior que tem que receber. Ele está fazendo aqui com o sinal trocado. Depois a gente pode fazer na prática para exemplificar isso daqui. O exercício 3, construa uma função que recebe por parâmetro uma matriz A e as suas dimensões. Retorne verdadeiro, true, se existir alguma linha com todos os elementos zerados. Se tiver alguma linha com todos os elementos zerados, ele vai mandar verdadeiro, senão ele vai mandar falso. Vamos lá. Então, vai receber uma matriz, olha só, quando é bidimensional, eu tenho que definir dessa forma aqui, Eu especifico, abre colchetes, fechar colchetes, de novo, abre colchetes, fechar colchetes. Isso é para matriz. Lembra que no vetor, eu tinha só uma dimensão. Quando eu tenho duas dimensões, eu tenho que botar dessa forma aqui, para dizer que
o que eu estou recebendo aqui é uma matriz. E aí, para mim trabalhar com a matriz, eu preciso saber quantas linhas e quantas colunas. Então, nesses valores aqui, eu tenho quantas linhas e quantas colunas. E aí, ó, ele faz essa rotina aqui. Criou uma variável lógica, aqui do tipo inicializada com falso, e ele inicializa essa variável achou com o valor falso. Aí, ó, enquanto não achou, que é enquanto for verdade, por causa desse inicialização aqui com falso. Enquanto verdade e L menor que a quantidade de linhas, porque ele vai estar variando o L aqui, ó, ele faz o quê? Um contador inicializa com 0, que é o contador da linha, faz um para, se e quanto ele for menor que a quantidade de colunas, incrementando o C, e ele testa se a matriz dessa linha, né, coluna, é igual a 0. Se for isso daqui, ele soma 1 nesse contador. E ele faz isso daqui para todas as colunas, variando nessa linha todas as colunas. Aí, no final, ele verifica se o número de zeros que ele contou aqui é exatamente o número de colunas, significa que todas as colunas têm o valor 0, porque ele está contando 0. Então, se a quantidade de 0 que ele contou é igual à quantidade de colunas, então ele achou. Aí ele já muda isso aqui para verdadeiro. Caso contrário, ele vai para a linha seguinte, avança L com 1 e volta para fazer isso daqui, no nosso enquanto. Se ele já achou, que é esse caso aqui, ó, ele já sai do enquanto. Ou, se ele não encontrar, ele vai sair quando L for... Ele faz isso daqui. A hora que estourar as linhas, ele vai adiante. E aí o retorno é esse valor lógico aqui da variável achou. O retorno achou. Ok, com isso a gente termina essa parte aqui de funções. Vamos ter exercícios aí que vai dar origem a algumas dúvidas. Aí, fazendo os exercícios e resolvendo os exercícios, a gente vai entender mais alguns conceitos que, eventualmente, não tenham ficado bem claros aí nessa parte teórica inicial. Mas era isso que a gente tinha para apresentar aí nesse módulo, né, que foi dividido em duas partes, para tratar aí de funções, subrotinas que você mesmo pode escrever no Portugal. E o interessante é que esse conceito de funções, esse conceito de subrotinas, toda a parte lógica, toda a estrutura é exatamente igual na linguagem C. Então, logo em seguida, nós vamos começar a trabalhar com o compilador C, vamos trabalhar com code blocks e vamos voltar a refazer esses exemplos, aproveitando toda essa codificação, aproveitando funções que a gente vai desenvolvendo nos nossos exercícios. Elas vão ser desenvolvidas em Portugal e a gente vai converter elas para a linguagem C, vai ficar dentro do padrão a ser usado pelo C. Por enquanto é isso. Obrigado a todos.